Então que através desta palavra, Senhor, nós possamos ser reavivados, ó Pai. Nós possamos ser direcionados, ó Deus, para a tua vontade. Nós possamos estar, ó Pai, debaixo da cobertura do teu Santo Espírito. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nosso texto principal foi Mateus 4, 3 e 4. E o que a palavra de Deus mostra aqui? Jesus ele estava há 40 dias e 40 noites em jejum. Ele não comia nada e nem bebia nada. Jejum completo, até de água, nada. 40 dias jejuando, e veio o tentador, que é o diabo, o nosso inimigo, e ele se apresenta diante de Jesus e faz um desafio a Jesus. Já que o Senhor está com fome, transforme essas pedras em pães e sacie a sua fome e coma. Se tu és o Filho de Deus, faça isso. Se o Senhor tem poder, faça isso. E aqui, o Senhor Jesus vai na palavra e responde a ele. E que palavra foi essa? Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, diz assim: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aleluia. Se eu estou vivo aqui, se você está vivo aí, se os irmãos que estão acompanhando pelas redes sociais estão vivos lá onde eles estão, isso significa que nós estamos sendo sustentados pela palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca do Senhor. O meu padrasto, antes dele morrer, ele falava direto uma frase. Ele dizia isso quando a gente estava na mesa, às vezes comendo, ou no quintal. Ele falava assim: no dia que eu morrer, vocês vão morrer de fome. Dizia isso para mim, para minha mãe e para minha irmã. Irmãos, tem muitos anos, décadas que ele morreu. Eu estou até acima do peso. O que ele falou não significou nada na minha vida. Por quê? O que me sustenta não é a palavra que saía da boca do meu padrasto, mas é a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, é simples. Ou nós acreditamos na palavra de Deus
está falando sobre mim. Porque o que me sustenta é a palavra de Deus. E o que te sustenta é a palavra que sai da boca de Deus. Não é da boca do pastor. Não é da boca da pessoa. Eu sei, mas é que sai da boca de Deus. Então, irmãos, hoje eu quero que cada um de vocês possa fazer o que a boca de Deus está falando. Então nós vamos analisar o que a boca de Deus pode fazer por alguém. Aqui mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, do versículo 5 em diante, a palavra de Deus diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele o centurião romano, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, e ao outro vem, ele vem, e ao meu criado faz isso e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Irmãos, fé, eu já expliquei para você, não é a confiança naquilo que você fala, não é a confiança naquilo que as pessoas estão falando, é naquilo que Deus falou. Esse homem, ele era estrangeiro, ele não era israelita. Não sei se ele era de origem italiana, mas ele era de uma origem que não era do povo de Israel. Mas ele ouviu falar de Jesus, e ele conheceu o poder de Jesus através do que ele ouvia. E quando ele chegou diante de Jesus, pessoalmente, para pedir que Jesus curasse o seu servo, Jesus prontamente disse: Eu vou na sua casa, eu vou com você, eu vou aonde for preciso, eu vou lá curar, eu vou lá dar saúde. E aquele homem disse: Não precisa do senhorio. Irmãos, talvez ter a presença de Jesus era muito importante para alguém, porque Jesus era um homem famoso, conhecido, seria uma honra tê-lo dentro de casa. Mas esse homem espantosamente diz algo muito diferente: Não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Ele sabia da santidade de Jesus. Ele sabia que Jesus, ele era alguém muito superior a ele. Ele não queria que Jesus se deslocasse até a sua casa, mas ele queria a cura. Então, que forma é essa de cura que ele queria? Ele explicou para Jesus, ele falou: Dize apenas uma palavra e o meu criado sarará, o meu criado ficará curado. Irmãos, eu não sei qual era a distância da casa do centurião ou do lugar onde o seu servo estava até onde Jesus estava, mas havia uma distância. Não tinha chamada de vídeo, meus irmãos, para Jesus fazer uma chamada de vídeo e operar a cura através da chamada de vídeo. Não tinha uma chamada de áudio para que Jesus pudesse ligar e falar: Seja curado agora. Simplesmente, irmãos, a palavra de Jesus aqui, ela vale para quem está lá no Oriente Médio. A palavra de Jesus aqui vale para quem está lá na Rússia. A palavra de Jesus aqui vale para quem está lá nos Estados Unidos. A palavra de Jesus aqui vale
vocês podem falar o que vocês quiserem de mim, o que quiser falar. As pessoas que acompanham pela internet, as pessoas falam o que quiser de mim, porque nada disso tem poder de me afetar. Agora, quando a boca de Deus abre, vem sustento para a minha vida. Quando a boca de Deus abre, vem sustento para a sua vida. Quando a boca de Deus abre, vem milagres. Como creste te seja feito, então na mesma hora o seu criado foi curado. É isso, meus irmãos, que nós precisamos entender. É a palavra que sai da boca de Deus, não é a palavra que sai da boca da pessoa A, B ou C. Agora aqui mesmo, em Mateus, só que no capítulo 8, a partir do versículo 1, eu inverti as histórias. Falei primeiro a do centurião, agora do leproso. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio o leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Jesus falou: eu quero, seja limpo. Tocou no homem, ele foi purificado da lepra que não tinha cura. Jesus falou. Nesses dois exemplos que eu mostrei aqui para vocês, foi a palavra de Jesus que operou. Preste atenção numa coisa: se você confia em Jesus, então para de dar ouvido àquela fofoqueira, aquele fofoqueiro. Para de dar ouvido ao que estão falando, as palavras de morte, as palavras ruins. Começa a ouvir a palavra que sai da boca de Deus, porque é essa palavra que te sustenta. O cristão, irmão, aquele que serve a Deus, aquele que busca a Deus, ele precisa ouvir a voz de Deus, ele precisa ouvir o que Deus fala a respeito dele. Veja o que Jesus fazia com a sua palavra. Nós vamos agora para o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 14. A palavra de Deus diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondeu e disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaçam, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondeu-lhes e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que se sucede isso? E ele disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus tomou pela mão, ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Jesus falou como espírito mudo, que jogava aquele menino no chão, que jogava ele dentro da água para ele morrer afogado, que jogava ele dentro do fogo para ele morrer queimado.
sai dele e não entres mais nele. Jesus ordenou e o espírito maligno obedeceu, porque o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mesmo aquelas pessoas que estão sofrendo os piores males, as piores dificuldades, o que elas precisam? Da palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, elas não precisam da palavra que sai da boca do pastor, que sai da boca dos pregadores, ela precisa da palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra que saiu da boca de Jesus libertou aquele garoto do espírito maligno. Jesus fez muito mais do que isso. Aqui mesmo em Marcos 11:14, ele faz algo muito diferente. Olha o que ele faz. Ele diz assim, Jesus falando disse à figueira. Jesus falou com uma árvore: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar demônios, começou a expulsar os que vendiam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam bombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E depois, quando eles retornaram à tarde, quando ele saiu da cidade, versículo 20, e eles passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse: tende fé em Deus. Jesus falou com a figueira, com a árvore, e aquela árvore se secou. Veja o poder da palavra de Deus. Veja o poder da palavra que sai da boca de Deus. Tudo isso, irmão, é para mostrar para cada um de nós que nós não temos que dar ouvidos ao que as pessoas estão dizendo. Nós temos que dar ouvidos ao que a palavra de Deus está dizendo. Jesus fazia muito mais. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 24. Veja o que Jesus também faz aqui. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Jesus falou com o vento. Como é que pode? Jesus ordenou que o vento parasse de soprar, e o vento parou de soprar. É essa voz que eu quero ouvir, é essa palavra que eu quero ouvir, é o que sai desta boca que eu quero para a minha vida, é o que sai desta boca que você deve querer para a sua vida, porque das palavras do Senhor vem a vida para nós. Se o vento e o mar não obedecem, todos ficaram espantados das coisas extraordinárias que Jesus fazia através da sua palavra. Agora nós vamos voltar para ver o que Jesus nos ensina. Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem são ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Sabe o que Jesus falou? Não joga conversa fora com o Pai Celestial, não. Fica repetindo muita coisa, não. Não fica esticando a conversa, não. Fala com o Pai Celestial o que você precisa. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em segredo, ora você e o Pai, conversa com Ele. Aquilo que você sente, aquilo que você está precisando, aquilo que você está passando. Porque, irmãos, é aqui que o Senhor mostra a vitória. O demônio só podia sair à base de jejum e oração. Então, essa oração no secreto, essa busca entre você e Deus, você está buscando pelo quê? Pela palavra que sai da boca de Deus.
ali em Jardim Tropical. E eu falei no culto, eu chamei ela assim na frente e falei assim: olha, você não vai morrer de câncer. Estenda a mão para cá, igreja. Olha, irmãos, os irmãos saíram da igreja falando mal de mim, dizendo assim: onde é que o pastor vai enfiar essa palavra? O pastor envergonhou a irmã. Agora, e o dia que a irmã morrer? E o dia que a irmã partir? Como é que vai ser? O que as pessoas vão falar do que aconteceu? Muitas pessoas falaram mal de mim e me criticaram e ficaram esperando o dia da morte dela. Eu quero avisar a todos que estão esperando até hoje, porque ela ainda está viva até o dia de hoje. O que eu vou te explicar, irmão? Eu sei separar o que eu penso daquilo que é uma palavra de Deus, porque quando Deus ele dá uma palavra, é a última palavra. Ninguém fala por cima de Deus, ninguém fala por cima da palavra de Deus. Então, o que eu busco e que eu acho que você tem que buscar? É a palavra que sai da boca de Deus. Não é a palavra que sai da boca da pessoa A, B ou C, é a palavra que sai da boca de Deus. Então, a sua busca, como dessas pessoas aqui, foi a busca da palavra de Deus. O que o Senhor fez? Vou mostrar mais um aqui, ó. Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo 41. Só que eu vou falar para vocês, não, ninguém lembra disso que eu botei aqui para vocês, não, tá? As pessoas que falam mal de mim não lembram disso, não. Agora, se ela tivesse morrido, eles estavam falando mal de mim até hoje, mas como ela está viva, ninguém fala: olha, Deus usou o pastor César para dizer que ela não ia morrer. Não, ninguém fala. Por isso que você tem que entender, irmão, que a opinião das pessoas não é importante. O importante é a palavra que sai da boca de Deus. Marcos 6,41 diz assim: e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Então, irmão, Jesus abençoou, ele falou, levantou os olhos ao céu e abençoou. Eu abençoo esses peixes. Ele multiplicava o peixe, entregava no peixe, tirava da mão dele do peixe, entregava, e o peixe ia multiplicando na mão de Jesus, e Jesus entregando, e os apóstolos multiplicando. Jesus pegou o pão, eu abençoo este pão, tirou, multiplicou o pão de Jesus saiu da mão de Jesus, era um pão inteiro, outro pão inteiro, outro pão inteiro, outro pão inteiro, e não terminava. Então, irmão, eu não quero saber se a pessoa falou para mim que eu ia passar fome, eu não quero saber se a pessoa falou para mim que eu ia morrer disso, que eu ia morrer daquilo, que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo comigo. Eu quero saber a palavra que sai da boca de Deus. Aqui foi multiplicação, aqui foi cura, aqui foi tudo, mas também pode chegar o dia que o Senhor determine que o nosso tempo aqui terminou e nós vamos para a glória. Mas enquanto esse dia não chegar, nós estamos na dependência de sobreviver da palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, preste atenção no que a palavra de Deus diz. Lá em Isaías, capítulo 55, 11. Muitas pessoas falam assim: eu já falei que você vai morrer disso, que você vai morrer daquilo. Eu estou vendo o que vai acontecer, só palavra de maldição. Isaías capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a enviei. A palavra de Deus não volta vazia. Então é essa palavra que eu quero ouvir. É a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, lá em Apocalipse, Jesus se apresenta assim. Veja o que ele diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Alfa, primeira palavra do alfabeto. Ômega, última palavra do alfabeto. Sabe o que ele estava dizendo dentro do contexto daquela época? Eu sou a primeira letra e eu sou a última letra. Eu sou a primeira palavra e eu sou a última palavra. Então é essa palavra que eu quero ouvir. É a palavra que sai da boca de Deus. Não é a palavra que sai da boca das pessoas. Então muitas vezes as pessoas foram enganadas, dizendo que, para fulano, a palavra de fulano tem poder sobre a sua vida. A palavra não, quem tem poder sobre a sua vida é a palavra que sai da boca de Deus. Evangelho de João diz aqui, no capítulo 1, no versículo 1, olha o mistério aí. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra é o Senhor Jesus, alfa e ômega, princípio e fim, primeiro e derradeiro. E depois aqui, no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A opção que nós temos é a seguinte: é viver pelo que sai da boca de Deus, ou viver pelo que sai da boca das pessoas. Eu já escolhi há muitos anos viver por aquilo que sai da boca de Deus. E como é que eu trabalho isso, irmão? É na oração. É na oração. Eu vou e me coloco diante de Deus e falo: Senhor, olha isso aqui, olha aquilo ali. Qual é a tua palavra, Senhor? Qual é a tua sentença, Senhor? Qual é o teu decreto, Senhor? O que o Senhor pode falar disso? Como o Senhor pode agir nessa situação? Então hoje nós vamos ter essa oportunidade de buscar a palavra que sai da boca de Deus através da oração, de buscar a resposta que vem de Deus através do nosso compromisso de estarmos diante do altar de Deus, diante da presença de Deus, irmão. Eu quero que Deus proponha vida, eu quero que Deus proponha ressurreição, eu quero que Deus proponha cura, eu quero que Deus proponha uma palavra que vai abrir portas. Então eu vou buscando isso diante de Deus, e você também pode buscar a palavra que vem de Deus. Tem muita gente que tem bons conselhos, tem muitas pessoas que são amigas, que querem o nosso bem, mas eu quero a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero a palavra que vem de Deus para a minha vida. Então, se você tiver fome da palavra de Deus, se você tiver fome do sustento de Deus, assim como Deus sustentou o povo de Israel no deserto, Ele vai nos sustentar na nossa travessia por este mundo. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu busco a Ti, ó Pai.